O ímpeto de correr. A caça das chuvas. Fugindo dos predadores. Ou na batalha contra o terreno. Uma jornada sem fim para encontrar a promessa inconstante de grama fresca. Os gnus em migração vivem a toda velocidade. Mas as aparências podem enganar. O verdadeiro drama acontece de perto. É a primeira viagem do Nil. Então agora é pessoal. São mais de 1.600 quilômetros a percorrer, enfrentando inimigos que querem matá-lo. Atravessando águas traiçoeiras. Nil é um ser único, que agora irá viver ou morrer para alcançar o seu destino. Nascido para correr. A migração dos gnus na África Oriental não tem início ou fim. Não é uma rota pronta, e sim uma perambulação nômade impiedosa. O que os impele a correr é o alimento e a água. E como as chuvas são irregulares, isso se reflete no padrão da caminhada. A sede os faz atravessar muitos rios. E as manadas vão para o norte, perto do rio Mara, a única fonte de água permanente quando as chuvas cessam. Mas neste momento é época de chuva. E a manada se espalhou pelas planícies gramadas ao sul do Serengeti. Hoje é o aniversário de Nil. Ele não saiu por completo, mas a contagem começa. Nil e sua mãe nunca estarão mais vulneráveis do que nestes preciosos 5 minutos iniciais. Sobreviver recém-nascido depende do Nil atingir metas do desenvolvimento. Um pescoço forte é um começo promissor. Com o encorajamento da mãe, Nil percebe os seus pés. Por pouco tempo. Agora o objetivo é a coordenação. A mamãe cumprimenta o seu caçula. Enquanto limpa, ela aprende o seu cheiro único e ele aprende o dela. O cheiro é como irão se reconhecer se um dia se separarem. E a sobrevivência dele agora depende deles permanecerem juntos. É uma corrida para ficar de pé, mas esta marca vital salvará sua vida mais de uma vez. Tudo que ele precisa saber sobre ser um gnu, ele aprenderá de sua mãe. Ela é sua incentivadora, sua defensora e sua guia. Apenas 3 minutos e ele já está de pé. Através da determinação e da magia evolucionária que coloca o filhote de gnu entre os mais precoces dos antílopes. Um recém-nascido que anda com pulmões robustos e pernas com a proporção de osso para músculo similar à de um adulto. E agora que está na vertical, o seu instinto o manda mamar. Mas a manada está partindo e é mais importante acompanhá-la.
A mamãe tem um único objetivo para o seu recém-nascido: correr. A vida como gnu começou. Neil nasceu na grama baixa verdejante ao sul, mas foi concebido 8 meses antes, a muitos quilômetros. Um lugar muito mais árido e barulhento. O ar vibra. É a época do cio, e até onde a vista alcança, os machos territoriais recrutam as fêmeas ao seu gramado para pastar. E, por fim, a acasalar. É fácil encontrar os machos. Eles mostram uma urgência frenética ao chamar a fêmea sem parar. Embora muito pouco dessa atividade envolva o acasalamento em si, é mais relacionado com o arrebanhamento das fêmeas e com a luta com os machos concorrentes. O coro poderoso de machos empolgados entra em ação. Porque acredita-se que este som estimula as fêmeas e as faz entrarem no cio ao mesmo tempo. Junto com a mãe de Neil, 500.000 fêmeas ficam prenhas neste pico de 3 semanas. Embora, em comparação, as fêmeas pareçam desinteressadas com a coisa toda. São os machos que fazem todo o trabalho. Eles permanecem vigilantes para lutar com intrusos dispostos a roubar seus prêmios. Os machos estão tão atiçados pelos hormônios durante o cio que alguns abrem mão de descansar ou dormir por completo. O macho sente o cheiro da fêmea no cio e um focinho úmido melhora a sua habilidade de diferenciar os odores. O reflexo de Fleming o faz curvar o lábio para cima para injetar ar para dentro de um órgão olfativo especial que detecta os feromônios sexuais. Apesar do início agitado, a monta é bem discreta e curta. Talvez por ser frequentemente feita andando, quando as fêmeas não param ou nem mesmo vão mais devagar, os pobres machos fazem o que podem. Os machos podem ter o entusiasmo, mas as fêmeas detêm o poder. Então, o sucesso depende completamente da vontade das fêmeas de serem detidas. Este cara tem que treinar mais as habilidades vocais. O ritual de acasalamento melodioso claramente funciona. A prova do sucesso é indiscutível. 8 meses depois, como um relógio, junto com o Neil, 500 mil de novos flancos bronzeados se espalham pelas planícies. As mães sincronizam os nascimentos para coincidir com as chuvas e com o brotamento da grama fresca no sul. O pasto mais nutritivo da jornada inteira. Perfeito para fornecer leite gordo para os filhotes. Neil só tem um dia e a mãe o mantém perto. Como recém-nascido, seu instinto de seguir é forte, mas indiscriminado. Então Neil é atraído por qualquer coisa grande que se mova. Enquanto é tão pequeno, a mãe tem que garantir que ela seja a primeira coisa que ele veja. É uma das maravilhas dos gnus que a maioria dos filhotes nasçam num período de 3 semanas. É uma estratégia inteligente contra predadores porque o nascimento numeroso mantém a maioria a salvo.
É difícil para um predador escolher um único alvo dentre milhares. Mas não impossível. Sozinho, o filhote não tem chance contra uma chita. Afastar-se da mãe e da manada é uma sentença de morte. Uma lição dura, mas vital para o Neil. Outra novidade para o Neil: chuva. Temporais são uma ocorrência quase diária nas estações úmidas, mas têm um profundo significado para os Gnus. São sinais aéreos que acionam toda a migração. Os gramados do sul são especiais. O crescimento do Nil dispara após cada chuva. E é este brotamento fresco, rico em proteína, que os Gnus querem mais que tudo, sendo ele a razão de irem atrás das chuvas. Os próprios Gnus têm um papel vital nesta riqueza de gramados. Arrancar a grama depois estimula o crescimento e, com o pisoteio e o depósito de estrume, eles ativamente criam e mantêm o seu habitat. Mas a chuva é a engrenagem crítica nesta fábrica de comida. Pois sem a água, as raízes superficiais expõem a natureza instável da grama do sul. Folhas verdes definham até ficarem todas secas, quase da noite para o dia, desprovida de nutrientes, induzindo o êxodo em massa das planícies. Só a chuva mantém a grama verde. Enquanto a vida é tranquila, as manadas aproveitam ao máximo, até mesmo pastando à noite para ganhar volume. Nil é pequeno demais para pastar, mas cabe direitinho no seu guarda-chuva. Quando Nil faz 5 dias, ele faz sua primeira viagem até o charco. As chuvas mantêm essas piscinas temporárias cheias de água fresca. Ao lado das planícies, é um bebedouro conveniente para as manadas sedentas. Nil é levado para uma poça rasa, onde é seguro para os filhotes beberem. Bem aberta e fácil para as mães localizarem o perigo se aproximando. Os adultos andam pela água mais profunda. Gnus têm que beber a cada 2 dias. Essa água vital, bem ao lado do alimento deles, limita as distâncias que as manadas têm que cobrir, sendo os filhotes tão jovens. 5 dias fizeram uma grande diferença para o Nil. Ele transborda confiança e curiosidade. Com a energia típica da idade, está louco para esticar as pernas. É hora de declarar sua recém-descoberta independência. Contanto que a sua mãe deixe. Com milhares de bocas sedentas para acomodar, enquanto um grupo de Gnus se afasta, outro surge para tomar o seu lugar. Tem um inimigo em seu meio.
Oculta pela grama alta, a leoa se prepara bem ao lado da manada. Quando imóvel, ela fica invisível. Ela quer um alvo fácil. Um gnu adulto pesa bem mais do que ela, com chifres que podem perfurá-la e até matá-la. Um filhote é melhor, mas é difícil pegá-los juntos de suas mães. O pânico se espalha pela manada. Unidas, as mães correm com seus filhotes de volta para as planícies. A leoa parece não se interessar por sua presa. Outra oportunidade. É o Niu. Ele não fugiu com o resto do grupo. E é jovem demais para saber que está em perigo. Irresistível para a leoa. Mas o Niu não está sozinho. E isso muda tudo. Sua mãe enfrentará o inimigo pelos dois. A rota para o grupo faz com que passem pela leoa. Mas agora Niu está preparado. Com a orientação de sua mãe, ele sabe que a leoa representa perigo. E quando a mãe corre, ele corre. Niu e sua mãe praticam habilidades de acompanhamento. Ele melhorou muito. Mantém o ritmo estável e a distância ao seu lado. E até param juntos. A emboscada vem do nada. 2 cheetahs. Mas a mãe vem pro ataque. E persegue a primeira cheetah que ainda corre atrás do Niu. Pela segunda vez, parece que tudo acabou. Mas 150 quilos de fúria materna mudam o jogo. Mamãe não vai deixar o filho morrer hoje. E agora Niu sabe o que fazer. Correr e juntar-se à manada. Outra semana, mais um marco em sua vida. Niu já tem idade para juntar-se aos outros filhotes na creche, que se forma livremente no centro da manada. Sua mãe é grata pela liberdade extra também.
dispensada da tarefa de babá, está livre para pastar um pouco mais longe. Só que ninguém nota quando Neil vai quicando para fora do círculo em uma aventura solo. Está tudo como sempre na creche. Neil não consegue ver essas orelhas. E a grama baixa esconde bem se você não for alto. A própria hiena é um filhote que tem curiosidade a respeito do cheiro e da forma estranha se aproximando. Eles não conhecem um ao outro, então não há agressão ou medo. A relação de predador e presa não foi definida ainda. É apenas outra brincadeira. Até que a mãe dela chega. Neil se lembra da sua lição: correr. Ele não está em perigo imediato. Um gnu com uma semana pode facilmente fugir de uma hiena. A pequena hiena perde um coleguinha, mas Neil aprende a identificar outro inimigo predador. Sua mãe vem assim que ouve Neil chamar. Mas o perigo passou. E pela primeira vez, ele não precisou que a mãe o salvasse. A infância não dura para sempre. Cedo ou tarde, a chuva para e as manadas começam a jornada para longe dos pastos do sul por mais um ano. A chuva agora cai no longo gramado mais ao norte e eles têm que seguir. Mas as fêmeas anteciparam essa mudança e os meses nas planícies prepararam elas e seus filhotes para a jornada. Neil é um gnu robusto de 3 meses. Ele não tem mais a cara preta de um filhote e exibe sua pelagem adulta mais escura e pequenos chifres. Partiram, em sintonia com o mesmo impulso incansável de andar. Até maratonistas têm que descansar em algum momento. E depois de 2 dias trotando, um rio é uma parada vital. Sempre há muita energia ao se cruzar o rio pela primeira vez. A água oferece alívio do sol e uma oportunidade de se livrar da poeira e das moscas chatas. E, principalmente, matar a sede. Mas um assassino mora aqui. O mais aterrorizante de todos os inimigos dos gnus, por causa de sua habilidade para desaparecer. O cheiro da água é irresistível, mas a experiência avisa dos riscos. Ninguém quer ser o primeiro. Os adultos se lembram dos ataques dos crocodilos dos anos anteriores. Logo, o empurrão dos que chegaram em seguida vai forçar uma decisão na frente da fila.
No fim, a sede supera o medo. Eles se mantêm bem alertas. Só é preciso 1/4 de segundo para um crocodilo pular para fora da água. Tiveram sorte. Ele veio fazer o reconhecimento. A morte é um preço alto a se pagar para beber água. Errou. Mas não tem para onde a manada escapar. O caminho todo está congestionado. Há milhares de gnus esperando a vez para beber. Agora, os líderes são forçados a entrar no território inimigo pela onda de corpos vinda de trás. Na terceira vez, acabou a sorte. Perderam um membro da manada. Felizmente, é uma morte rápida. Mas o choque do ataque brutal faz a manada agir. A prioridade muda. É a hora perfeita para cruzar o rio enquanto o inimigo está distraído. Empurrado pela energia dos seus colegas, Neil cruza um rio pela primeira vez com sucesso. Embora grupos separados de gnus alcancem os rios em momentos diferentes, eles usam pontos para cruzá-los muito específicos, o que é o motivo de haver muitos engarrafamentos. Eles escolhem uma parte estreita e cruzam o mais rápido que podem para limitar o tempo de exposição na água. Uma formação apertada tem o mesmo benefício na água: tornar difícil para um predador separar alguém do grupo. Pelas próximas semanas, o padrão de movimento se repete à medida que onda após onda de gnus avança para o norte. Neil e sua mãe estão há apenas 2 semanas das pastagens de inverno e as fileiras aumentaram. As manadas convergem aos milhares para um obstáculo final: o rio Mara. Agora, com 5 meses, Neil tem o corpo musculoso de um jovem adulto. Ele vai precisar para o nado que está por vir. E onde as manadas se juntam, os predadores aguardam. A leoa os acompanha em plena vista. Ela quer que os gnus a vejam. Ela está em enorme desvantagem. O grupo está se retirando. É tarde demais para uma emboscada. Isso pede algo menos sutil. Um estouro. Sempre é possível lucrar com o pânico. Uma fêmea se afasta da manada. Um erro fatal.
O resto da manada se reagrupa. Não dá para ajudar uma fêmea, mas se ficarem juntos, vão limitar as perdas. Numa emergência, a compulsão de se agrupar é um dos pontos mais fortes dos gnus. Mas acidentes acontecem. A vida muda num instante. E sem aviso, vem uma crise. Neil sente dor. É difícil andar. Ele torceu forte a perna quando correu da leoa. Um gnu mancando não pode se proteger. Neil mal pode andar. Que dirá correr? Sua mãe tem uma escolha impossível: ficar com o Neil ou alcançar a manada. O ferimento dele transforma os dois em alvos. Mas se ela o abandonar agora, estará condenando ele à morte. Sua melhor opção é continuar levando os dois para perto dos outros. Mas a cada momento ficam mais para trás. Se ele puder descansar e se curar, pode ter uma chance. Mas significa passarem a noite sozinhos. O encorajamento dela o empurra, mas ele cansou. Ela tomou uma decisão. Agora, seu filho vem primeiro. Pela manhã, 10 quilômetros à frente de Neil e sua mãe, os primeiros gnus chegam ao rio Mara. Leva dias para que todos atravessem. O rio Mara é um desafio único. Águas profundas e bancos de areia íngremes o separam das outras travessias. Então as manadas se juntam para aumentar o volume e a confiança. Forçados a nadar para o lado oposto, os gnus são alvos fáceis. Estes predadores não têm que se esconder. Podem escolher qualquer um. A água é o seu domínio. Mas tem outro desafio. Uma corrente arrasta os nadadores para fora do curso, triplicando o seu tempo na água e oferecendo a pior saída possível. O pânico os empurra para frente sem pensarem. E as hordas continuam vindo. Uma boa oportunidade para os inimigos.
A tenacidade instintiva dos gnus são uma bênção e uma maldição. Alguns são esmagados e pisoteados em meio ao caos. Mas a mesma política de não parar por nada salva outros de situações impossíveis. Apesar da dificuldade, a maioria consegue atravessar. Tem algo contagiante na superação da adversidade em equipe. E os gnus são um exemplo disso. Oito quilômetros atrás, longe da confusão, Neil está progredindo. Uma boa noite de sono e o passo lento da mãe ajudaram muito. Mas alguém notou o isolamento deles. E o balanço no andar do Neil é um sinal verde para o ataque. Neil pode correr, mas não por muito tempo. A mãe deixa claro que eles não querem companhia. De volta para a missão. Fazer Neil melhorar e alcançar a manada. Demorou 3 dias, mas Neil e sua mãe se juntam ao grupo final de gnus esperando para atravessar o rio Mara. Os dois estão morrendo de sede. Então a mãe começa a andar até a água. Com a manada em número suficiente, eles mergulham. Mas o rio não está diferente hoje. A corrente ainda está violenta. Com dificuldades graças à perna fraca, é uma luta para o Neil acompanhar. As saídas estão congestionadas com o pânico para sair da água. Sem ter para onde ir, os gnus sobem por cima uns dos outros, ferindo colegas que bloqueiam o caminho. Ainda assim continuam, levados por uma teimosia que é inflexível. Pernas magras que parecem prestes a quebrar conduzem com mais segurança até a grama. A 5 metros da margem, Neil perde a batalha contra a correnteza. Mas sua mãe não desiste dele. Sem pensar na própria segurança, ela dá as costas à manada e cruza o rio de volta para encontrar o filho. Esmagado pela correnteza agitada, a situação não é boa para o Neil. A coragem da mãe passa despercebida. Ao seu redor, todos estão ocupados com a própria sobrevivência. É o seu último ato materno.
No contexto geral, é apenas mais uma morte, uma mera estatística. Mas um precioso laço entre mãe e filho se rompeu para sempre. E a vida continua. Sempre em frente, do único jeito que conhecem. Finalmente, os retardatários veem o outro lado do rio. Não há luto pelos mortos. Algumas vidas são sacrificadas pela maioria. É uma estratégia de sobrevivência que funciona há milênios. As carcaças deste ano estão abandonadas no rio. Mas um coração ainda bate aqui. E a perseverança está no próprio DNA do Neil. A água lava a lama e a sujeira. É um novo começo. E o seu foco é encontrar sua mãe. Ele não consegue achá-la na pilha e não sente o seu cheiro. Um focinho úmido não vai mudar as coisas. Ele não sentirá mais o cheiro dela. Ele terá que depender de sua força interior. As lições da sua mãe o afastaram do perigo e o ensinaram a continuar andando. Ela fez bem o seu trabalho. Sua determinação e resolução brilham através de seu filho. Ele sabe o que fazer. Encontrar a manada. Ele não vai decepcioná-la. Quando Neil se junta à manada, não é o fim. Como a migração, sua história e sua jornada continuam. Ele não pode prever seu destino, mas pode encontrá-lo a galope.